Nada como a alegria de um reencontro. Essa frase do Neco Rossetto talvez seja a que marcou a vivência e a permanência do artista na minha vida. O Neco eu conheci ainda criança, numa Jardinópolis completamente diferente da que nós temos hoje, onde todas as pessoas se conheciam, as famílias se conheciam. E o meu pai fazia questão de identificar nessa multidão de conhecidos algumas pessoas importantes da nossa cidade, como o caso do Neco, que eu sempre tive como alguém inteligente e muito criativo, um verdadeiro artista. Muitos anos depois, em julho de 2013, eu tive a oportunidade de um único e derradeiro encontro com o Neco Rossetto, exatamente na execução de uma obra, que na verdade tratava-se da revitalização de uma outra, do monumento à Pequena do Nascimento, na Rotatória. Naquela época, o ano do centenário da festa do Senhor Bom Jesus da Lapa, o Neco teve uma ideia muito interessante de recuperar aquela escultura que até então era branca, dando-lhe cores e cores vibrantes. E um dia, enquanto eu gravava um documentário exatamente em razão do centenário da festa da Lapa, saindo do santuário, passei pela Rotatória e vi o Neco ali. E decidi parar para conversar com ele, lembrando que eu já o conhecia dessas experiências com o meu pai. E foi uma conversa muito agradável, inclusive eu dei palpite naquela obra, mas que eu ainda não vou contar qual foi. Infelizmente, essa revitalização acabou se perdendo, mas a ideia do Neco permaneceu, porque a escultura continua com cores. E isso é muito interessante quando nós pensamos nesse olhar dele para Jardinópolis. E isso ele dividiu comigo naquela ocasião, que era uma ação totalmente voluntária e que ele estava fazendo arrecadação de tintas com os amigos. Inclusive naquela ocasião nós falamos sobre o Sr. Jaime Marinsec, que havia contribuído com ele para aquela revitalização. E hoje eu tenho, como eu comecei falando sobre reencontros, eu tenho um outro reencontro com o Neco Rossetto. Daí a ideia de que ele continua vivendo na minha vida e continuará por muito tempo, ou melhor, para sempre. Porque eu tenho a oportunidade de ter contato com a sua obra, ter um outro olhar sobre a sua obra e um outro olhar sobre o Neco Rossetto. Impossível não dizer que ele seja eterno. Sobre a Silvia, é exatamente a mesma coisa. Porque quando criança ela estava na Praça Nossa e quando assistia na televisão, meus pais faziam questão de identificar, ela é de Jardinópolis. E agora eu tenho a oportunidade também de olhar para a vida e a obra da Silvia Massari com um olhar diferente daquele olhar de criança. Mas da mesma forma também com um olhar de criança, um olhar que se enche de esperança, de otimismo e através do exemplo desses nossos grandes artistas. Esse depoimento foi um pouquinho diferente do que nós tivemos ao longo dessa semana, já que nós conhecemos os lugares de nascimento do Neco e da Silvia, a Capela do Sagrado Coração de Jesus e as suas histórias, e agora também uma história um pouco pessoal, porque é impossível separar a minha vida sem a presença e o olhar desses artistas jardinopolenses.